A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que vão morar no céu com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Soberano Deus, Altíssimo Pai, estou aqui nesse momento glorificando o seu nome. Que o Senhor coloca, Senhor Jesus, todas as palavras na boca da nossa irmã Disney, para que ela venha pronunciar o teu evangelho como o Senhor manda, Senhor. Que seja palavras de renovo, seja palavras de consolação, palavras que venham edificar, palavras também que seja para o nosso conserto. Que ela venha, Senhor Jesus, debaixo das tuas poderosas mãos, vem cheia do Espírito Santo, para trazer a palavra aqui, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmã Disney, entenda que a senhora tem 25 minutos. Hoje nós temos aqui 6 pessoas. Costumamos ter 10, 12, 13. Mas a quantidade não faz a diferença, tá? O mais importante é a presença de Deus aqui nesse lugar. Então seja feliz e fazer aquilo que Deus tocar no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmã? Pode ligar seu microfone e venha dizer que Jesus a ama. Amém? Amém. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Está bem ouvindo minha voz, não estou conseguindo nem segurar o celular. Eu coloquei aqui apoiado. E desde já eu quero primeiramente agradecer, Senhor. Agradecer ao Espírito Santo de Deus pela oportunidade que está me dando de trazer esta palavra, pois o Senhor sabe da vontade que eu tenho de falar cada vez mais da palavra do Senhor e queima meu coração. Estou muito nervosa, mas é como a palavra do Senhor diz, a palavra de Deus é renovada a cada dia. Estamos em uma campanha que já foi falado durante todos esses dias o mesmo tema, mas a palavra do Senhor é renovada a cada dia, e assim eu deixarei a palavra em João 11, começando do João 11 primeiro. Vou ler alguns capítulos, aliás, alguns versículos, e explicar o que o Senhor colocou em meu coração. João 11 começa falando sobre a ressurreição de Lázaro. Começarei deixando de João 11, 3, que possamos todos me acompanhar. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornar para lá? Jesus responde: não há 12 horas no dia? Se alguém andar no dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque ele não há luz. Assim falou a Deus, assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas não vou despertá-lo do sono. Senhor Jesus, me chama bastante atenção aqui no capítulo 11, versículo 8, que os judeus, Jesus ele já saiu de lá apedrejado.
Os judeus não aceitavam a maneira que Jesus trabalhava, a maneira que Jesus pregava. Eles não aceitavam Jesus como Messias. Pois eles... Ai, Senhor. Pois era completamente diferente do que eles acreditavam que Jesus teria que ser. Mas Jesus, ele explica aos seus discípulos que a importância das 12 horas do dia. Ele explica aos seus discípulos que devemos aproveitar o tempo que Deus nos dá para fazer a tua vontade, Senhor. E é o que estamos fazendo agora, aproveitando o tempo que Deus está nos dando para fazer a vontade do Senhor. Pois não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de brincar de evangelho, e sim realmente pregar e seguir a palavra do Pai. Ele nos explica que é preciso ter coragem. É preciso termos coragem, sim, e não temer a morte, pois o seu tempo de trabalho e sua missão aqui na Terra já estava se acabando naquele momento. E ao tempo todo ele fica explicando aos seus discípulos. O que me chama bastante atenção, aqui onde eu vou ler, já no seu capítulo 11, versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Podemos ver que Marta, ela fala com Jesus como no passado. Senhor, se tu estivesses aqui. Ela nem percebe que o nosso Deus, o nosso Jesus está no presente. E Ele está ali com ela o tempo todo. Então ela pensa tanto no que Ele poderia fazer há 4 dias atrás, que esquece do que Ele poderia fazer há 4 dias atrás. Ele pode fazer naquele mesmo dia que está ali presente. E Jesus lhe responde: teu irmão há de ressuscitar. Ela fica tão preocupada que ela ouve a voz do Senhor, ela vê Jesus, ela está com Jesus, mas mesmo assim ela continua preocupada. No primeiro capítulo anterior que eu acabei de ler, no capítulo 11, versículo 21, Marta, ela está pensando no passado. Senhor, se tu estivesses aqui. E quando o Senhor fala com ela, teu irmão há de ressuscitar, ela já se preocupa com o futuro. Ela se preocupa com o futuro. E diz o quê? Ela já diz: sim, Senhor, eu sei. Eu sei que ele há de ressuscitar. Né? Naquele grande dia. E completamente começa a esquecer realmente que Deus está ali, que Jesus está ali com ela. E Ele continua sendo o que Ele pode fazer no passado, o que Ele pode fazer no futuro, o que Ele há de fazer no presente. Mas ela se preocupa porque Ele não chegou há 4 dias atrás. Ah, Senhor Jesus. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Ele faz uma pergunta para ela. Aí é onde ela diz que crê. É onde ela diz, e assim como nós, muitas das vezes, a gente diz que crê. E quando chegam as atribulações, e quando chegam os problemas, a gente nos pergunta: Senhor, onde tu estás? Mesmo sabendo que Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. O
que Ele poderia fazer no nosso passado, que Ele pode fazer hoje no nosso presente. É só nós crer de coração, de verdadeiramente de coração. E Jesus deixa bem claro, eu sou. Eu sou. Ele mostra para Marta que Ele é o presente daquele momento. Não importa o que aconteceu há 4 dias atrás com Lázaro, não importa o que aconteceu há 4 dias comigo, não importa o que aconteceu há 4 dias com qualquer um dos nossos irmãos, há 4 anos, há 4 meses, não importa, porque o nosso Jesus é o eu sou, Ele é o Jesus do nosso presente. Podemos ter que crer na verdade, verdadeiramente no Deus que nós estamos pregando. Temos que crer verdadeiramente na palavra do Senhor, porque é muito lindo a gente poder pegar a Bíblia, abrir e ler, e na precisão a gente não crê. E Deus aqui, aliás, Jesus aqui, Ele nos fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Então não vamos temer, irmãos. Não vamos temer porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eu Sou, Ele é aquele que tudo pode, independente de como nós estejamos. Lázaro estava morto há 4 dias e Ele o ressuscitou. Lázaro estava morto há 4 dias. Eu estive morta há mais de 2 anos. E através dessa live, através desse link aqui que me colocou, eu estou ressuscitada, em nome do Senhor Jesus. Porque ontem foi um avivamento muito lindo na minha vida, ao entrar aqui e fazer parte desse grupo. Porque a minha fé realmente estava morrendo. E assim como a minha é a de muitos irmãos, acontece qualquer coisa na nossa vida e a gente acaba dizendo, se eu fizesse antes não teria acontecido. Mas o nosso Jesus, Ele deixa bem claro, eu sou, Ele está conosco em todo momento. Assim como Ele teve antes e a gente não quis enxergar, Ele está agora conosco. Assim como Ele teve antes com Marta, e Marta disse, Senhor, se Tu estivesse aqui há 4 dias, ela nem reconheceu que Ele estava ali naquele momento. Se ela cria tanto no Senhor, e por que ela não aceitou que Ele estava ali e poderia fazer? Quando o Senhor disse, seu irmão irá ressuscitar, ela disse, eu sei, naquele grande dia. Mesmo assim, ela já pensou no futuro. Mas nós não devemos pensar no nosso futuro. Nós não devemos pensar no que vai acontecer, mas sim no que está acontecendo agora. A cada amanhecer do dia que Deus nos proporciona a vida, foi o que aconteceu aqui, pois Ele deixou bem claro que Ele é e sempre será o Jesus de nossa vida. Não importa o que aconteça. Aqui no capítulo 11, versículo 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? É necessário que ele fale várias vezes, crer em mim, somente em mim, que todos nós veremos a glória do Senhor. Quando ele vai no versículo 43, e tendo dito isso, chamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou. E é assim que Ele está fazendo com cada um de nós. Lázaro, vem para fora. Disney, vem para fora. Risalva, vem para fora. Vicentina, vem para fora. Que todos possam vir para fora e ressuscitar. Muitas das vezes, sim, morremos um pouco na fé, esfriamos um pouco, mas o nosso Jesus, que é o de ontem, Ele é o de hoje. E Ele nos chama hoje. Vem para fora, faz o meu evangelho. Leva a nossa palavra, leva a palavra do Senhor para todos os lugares. O Senhor deixa bem claro que Ele está conosco a todo tempo. Eu vejo aqui nesse capítulo Marta como aquela que se preocupa o tempo todo. Ela se preocupa em servir. Marta se preocupa em estar ali perto do Senhor Jesus. Marta se preocupa em dar o melhor para Ele. Já Maria, ela se preocupa sim, mas em receber a palavra do Senhor. É tanto que Marta, ela vai ao encontro de Jesus. Maria fica em casa até ser chamada. Ela se preocupa em receber. E Lázaro?
que todos falam sempre, Lázaro, seu amigo. Na Bíblia não nos fala, não relata sobre Lázaro. Não relata qual é a sua enfermidade. E é o que me chama bastante atenção. Porque a história real aqui não é somente a enfermidade de Lázaro. E sim, o mistério que deixa aqui a palavra é o nosso Jesus. É o nosso Jesus. Porque os judeus, eles seguiram Maria para saber, para ver o que Jesus iria fazer. E era necessário que Jesus ressuscitasse Lázaro, para que aquele povo que não estava crendo nele, que não estava crendo que ele era o Messias, que ele é o Messias, né? Tivesse que ver a grande ressurreição. Porque uma dor de cabeça curada é uma coisa, uma dor de dente passada é outra, uma preocupação é outra, mas uma ressurreição mostra o grande Deus que nós servimos, mostra o grande Jesus que Deus colocou na terra para morrer por cada um de nós. E assim nós poder pregar o Evangelho, que assim Ele deixou, em 4 cantos do mundo. Podemos pregar a todas as criaturas, Senhor. Agora não é só pregar, como eu sempre falo, é pregar e procurar viver realmente a palavra de Deus. O grande mistério aqui nesse capítulo, eu digo, não é a ressurreição de Lázaro, mas sim, Jesus nos deixa aqui a grande prova do que Ele é, do que Ele faz, do que Ele pode fazer, e Ele está fazendo a cada dia que nós acordamos, a cada dia que nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, a cada dia que nós pregamos a Tua palavra. Marta dizia que cria, eu creio no Senhor sim. Mas quando veio a morte do irmão, ela enfraqueceu. Ela disse logo, se o Senhor tivesse chegado antes, e é muitas das vezes o que nós fazemos, se antes o Senhor estivesse aqui, mas Ele está agora, nesse momento, o que nós estamos fazendo para agradar ao nosso Jesus. Estamos hoje aqui reunidos para poder dizer quanto Tu és santo, Senhor, quanto Tu és maravilhoso, quanto Tu és tudo em nossas vidas, que possamos cada dia agradecer a Deus, que possamos cada dia, Senhor, pregar da Tua palavra, que possamos cada dia reconhecer o quanto Tu és importante para nós. Nós dizemos, eu aceitei a Jesus, não. Ele que nos aceitou, mesmo falhos como somos, Ele que nos aceitou, mesmo pecadores como somos. Assim como Lázaro era, Ele aceitou a Lázaro, a um amigo, e ressuscitou. Pois somos amigos de Jesus, e Ele nos ressuscita a cada dia que nós acordamos. É uma ressurreição que Deus faz para cada um de nós. Que possamos todos os dias ser gratos ao que Deus deixa para cada um de nós. O Senhor, sempre nós falamos aqui e acabamos sempre na ressurreição de Lázaro. Mas o capítulo 11 termina no versículo 57. Porque com aquela ressurreição que Jesus fez, os fariseus eles não ficaram nada agradável. Se juntaram com os judeus para que assim pudessem marcar a morte do nosso Cristo. É por isso que eu digo, a palavra mais importante que deixou aqui é o que Deus nos mostra, quem Jesus é para cada um de nós. Ele deu seu único filho para morrer por nós. A ressurreição de Lázaro já foi uma das últimas, como mesmo, milagres que nosso Jesus deixou para que possamos cada dia reconhecer o que Ele pode fazer. Daí então Ele já estava se preparando, quando Ele já sabia para onde ia. Ele já estava se preparando para entrar naquela grande cidade. Ele estava se preparando para aquele povo incrédulo que um dia ia glorificá-lo, mas no outro dia iam apedrejá-lo. E é isso que acontece. Jesus, Ele botou Lázaro, deixou Lázaro como um espelho para cada um de nós. Lázaro morreu, assim como cada um de nós pode fraquejar,
podem morrer na fé. Mas ele deixou bem claro que nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Ele diz: vem para fora, ressuscita na minha fé, porque aquele que crê no Senhor Jesus jamais morrerá. Aquele que crê no Senhor Jesus jamais morrerá. Assim como um dia Lázaro dormiu e acordou, estamos nós aqui, dormindo e acordando, e agradecendo a ressurreição que cada dia nós temos. A palavra do Senhor é renovada a cada dia, e foi a palavra de Deus que me deixou na noite de hoje. Estou muito nervosa. Espero que eu tenha deixado a palavra com fome no coração de cada um. Espero que o Espírito Santo tenha conduzido a palavra no coração e na mente de cada um irmão que aqui está. Pois a ressurreição é diária. A ressurreição de Lázaro foi naquele único dia. Mas a nossa ressurreição é diária. Porque a cada dia que a gente dorme e acorda, sabe que estamos com Jesus, aquele que disse: eu sou aquele que estou com você em todo momento. Assim eu agradeço a minha oportunidade da noite de hoje, que o Espírito Santo me deu, pois sabemos que cada um que está aqui é apontado pelo Espírito Santo. Eu estou aqui porque o Espírito Santo me chamou, através do pastor que pediu a minha mãe e que aqui eu estou. Mas porque o Espírito Santo conhece o coração de cada um de nós. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus pela noite de hoje e pela palavra que eu trouxe a cada um. Amém. Amém. Mas não desliga seu microfone não, varoa. Desliga não. Já saiu. Amém. Tá aí. Só uma pergunta aqui, porque os ouvintes falou, que negócio é isso que ela ressuscitou? Ressuscitar significa que a senhora estava distante, não é isso? Fala para esse povo aqui no nome do Senhor Jesus, barulho. Isso mesmo. Eu estava muito distante sim dos irmãos, distante da palavra, reconhecendo Jesus, mas a cada dia que acontecia algo eu dizia: será, Pai, que tu está me vendo? Será que o Senhor está aqui? E quando eu recebi essa oportunidade de estar participando do grupo, e ontem mesmo eu desliguei o telefone em lágrimas, porque eu senti a presença do Senhor dizendo: volta para mim, minha filha, ressuscita para mim, vem para fora, porque não é para ficar escondida, o teu chamado não é esse. Então, por isso que eu digo que não foi o Senhor, pastor, que me chamou. Não foi o Senhor que está me dando a oportunidade. Mas sim o Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe do calor, da vontade que eu tenho de trazer sempre a palavra. E por alguns meses, um ano mais ou menos, eu me fechei um pouco, entristeci meu coração. E graças a Deus, graças ao Espírito Santo do Senhor, que me chamou, que removeu aquela pedra e disse: vem para fora, Disney, vem, filha, que eu estou aqui, eu sou o teu pai. E eu ouvir a voz do Senhor nitidamente. É por isso que eu digo: eu ressuscitei. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Esse Deus, Ele é maravilhoso. Esse Deus, por isso que eu trabalho 24 horas, se possível for, para fazer a obra de Deus. Porque Deus, quando Ele chama, Ele sabe a confiança que Ele tem. Então Deus, Ele confia na senhora. E a senhora lembra, missionária, ao qual Deus falava a respeito de avião, viagens, países distantes, tu lembra? Sim. É uma promessa de Deus na sua vida, a senhora crê? Eu creio em nome do Senhor Jesus, eu creio. Amém. Então recebe a tua vitória.